Heróis. Existe um ditado antigo que diz o seguinte: ou nós vivemos e morremos em tempo de sermos heróis, ou vivemos, para além disso, o suficiente para nos tornarmos vilões. Todo herói, toda figura política importante, significativa que já existiu na humanidade, transforma o mundo. E ao transformar o mundo, ela se torna vítima da sua própria transformação. Lula e Moro são iguais. Lula, representando simbologia do PT, transformou o Brasil. Transformou o Brasil de um país que nunca teve um presidente pobre eleito, nunca teve um político que representasse a classe trabalhadora, um país que nunca, desde 1500, fez redistribuição de renda valendo. Até então, até o governo do PT, até 2002, o Brasil manteve sua desigualdade. Se não aumentou a desigualdade no governo dos militares. O governo Lula, o governo PT, reduziu as desigualdades, criou políticas públicas maravilhosas, focadas, republicanizou as instituições políticas, inclusive escolhendo juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores de justiça, delegados. Durante o governo do PT, a Polícia Federal triplicou seu efetivo de pessoal e quintuplicou em termos de recursos para atuar. Mesmo depois de todas as críticas contra o PT. Mesmo depois da crise do mensalão. O PT fez bem para o Brasil fez mal para o PT. Você morre herói ou continua vivendo até se tornar vilão. Moro, igual o PT, produziu uma revolução, se não tão maravilhosa, talvez até maior, nesse país. Não só ele, Ministério Público, da Lagnol, Polícia Federal, inclusive alimentada pelo PT, mas também pelos atores políticos e os burocratas responsáveis. Mas o fato é que nesse país nunca antes se prenderam empresários, ricos, donos de empreiteiras. Nunca antes nesse país se prendeu banqueiro. Prisão era para preto, pobre e traficante. Prisão não era para empresário, empreiteiro. Pela primeira vez nesse país, desvio de verbas de recursos públicos foi punido. Por Moro. Não só por ele, claro, mas ele à frente. Mas Moro e Lula, ao escolherem se entregar para essa missão política, que cada um teve na sua cabeça como uma missão sagrada política, de transformar o país, cometeram pecados. O Lula e o PT tiveram que compactuar com a velha política e se bebedaram no petróleo, no dinheiro sujo da água negra do capitalismo, sob a justificativa de fazer o bem, mesmo com os meios ruins. A troca dos meios pelos fins. Moro, até agora a gente acreditava que não, mas soubemos que sim, com os vazamentos das escutas telefônicas, também escolheu igual Lula, igual o PT. Escolheu fazer os fins pelos meios. Escolheu punir os culpados, prender os criminosos, independente da lei, do Estado de Direito e da isenção de ser juiz. Lula e Moro são iguais. São fenômenos do seu momento. São criaturas das instituições e das promessas que a Constituição de 88 fez para nós. Moro não existiria sem Lula, sem o PT, que deu liberdade para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Federal atuar e investigar.
E Lula não existiria, e seu maior legado talvez seja ter sido punido pelas faltas que fez em função do PT e dos fins que escolheu transigir com os meios criminosos. A diferença é que Lula é político e o PT é político e Lula foi eleito. Moro não foi. Moro resolveu ser protagonista sem ser deputado, sem ser presidente, sem ser senador, sem ser governador. Moro é o melhor ministro da Justiça que nós já tivemos nesse país. Moro é o melhor procurador da República que já tivemos. Melhor delegado, mas é o pior juiz que já tivemos. O pecado de Moro é não ter sido juiz, é ter sido político. O pecado de Lula é ter sido político e não ter sido juiz. Ambos são iguais, ambos são eivados de críticas e antinomias inerentes ao momento histórico que assumiram viver e as apostas e as escolhas que fizeram. Mas ambos também transformaram o país e nos mostraram que podemos ser melhores. O Lula nos mostrou que podemos sim dividir a renda dos mais ricos para os mais pobres nesse país que foi escravista há muito tempo. E Moro nos mostrou que sim, é possível punir os ricos que acham que são isentos porque têm dinheiro, sejam políticos, sejam empresários, e que todos eles devem respeito ao Estado de Direito. E o resultado? Moro está no lugar certo. Ministro da Justiça. Não deve ser juiz. Foi um péssimo juiz. Vergonha dele como juiz. Mas é um excelente delegado, seria um excelente procurador da República e é um excelente ministro da Justiça. E é um excelente político também. E Lula tá no lugar que a gente não sabe, certo e errado. Fez o bem apostando no mal. Viveu herói tempo demais e virou bandido. E o futuro de Lula tem que ser o futuro de respeitar o Estado de Direito. Se qualquer legado que o PT deixe para nós, nesse mundo pós-88, nesse nosso mundo democrático, é o legado de respeitar o republicanismo e que ninguém está acima da lei. Esse também tem que ser o legado de Moro. Que nem juiz, nem ministro, nem presidente da República estão acima da lei. Todos têm que respeitar a ética pública e o Estado de Direito. E se for esse o legado de toda a crise que nós temos, mesmo com crise econômica e crescimento 0%, se for isso que tudo que aconteceu for o nosso legado, eu fico feliz. Porque nunca antes nesse país, nunca antes, igualdade republicana, igualdade de redistribuição de renda, igualdade no Estado de Direito. Com todos os pecados que todos cometeram, o saldo é positivo sim. E esse novo presidente que a gente tem, esse aí tá jogando o jogo para trás. Esse aposta no saldo negativo. Mas as instituições são mais fortes, e a democracia é mais forte, e a nossa voz e a nossa grita é mais forte. E somos mais fortes. E devemos ser mais fortes. Para nós e para o nosso futuro. Até!